O Mix TV Notícias recebe hoje o oftalmologista Edenilson Carvalho. Edenilson, é um prazer te receber aqui no programa. Muito bem, estamos nessa época do ano em Brasília que possui apenas duas estações, né? A estação das chuvas e a estação da seca. Nessa época, os consultórios ficam lotados? Enchem bastante. É uma época do ano bem complicada para os olhos por uma somatória de fatores. Como já foi dito, a seca, aliada à própria poluição dos grandes centros, e o frio. O frio, as pessoas tendem a ficar mais fechadas, o ar já não circula tanto, aumenta os quadros virais, como gripes, faringites, dores de garganta, e também as conjuntivites virais, que são as mais frequentes nessa época do ano. Bacterianas também? Bacterianas menos, mas também. Em primeiro lugar, disparado as conjuntivites virais, que são mais fáceis e elas abrem caminho para a conjuntivite bacteriana. Que aí Mas sim antes de você falar dessas conjuntivites virais ou alérgicas, eu quero te fazer uma pergunta. As pessoas têm consciência de que os olhos também podem sofrer por conta da secura, pela desidratação? Porque o brasiliense hoje tem consciência disso. Nessa época do ano, todo mundo procura beber muita água, todo mundo compra seu cremezinho, muitos passam até vaselina cremosa no corpo, não é isso? Para hidratar, para a pele não ficar tão seca, porque muitas vezes chega até a cortar a pele, né, de tão sensível que ela fica. Mas as pessoas têm consciência de que isso também ocorre com os olhos? De uma certa forma tem, até de uma forma inconsciente, mas nem todas têm a ideia de procurar um especialista, um profissional, para minimizar esses sintomas. Aliás, o que é uma loucura, né? Porque a vista nós só temos uma. Muitas pessoas falam, eu não estou enxergando bem, chega no final do dia eu não estou enxergando nem para longe, nem para perto, acho que meu óculos está ruim. Nós vamos examinar, é só olho seco, é só pela exposição. Da mesma forma que você falou que a pele racha, microfissuras ocorrem na parte mais superficial do olho. E isso faz com que a luz perca o seu trajeto retilíneo quando ela atravessa o olho e dá uma distorção da imagem. Mas essas mini fissuras podem atingir a íris? Não, são superficiais o suficiente para dar uma sensação de desconforto, como se tivesse areia no olho, como se o olho estivesse pesado, e o suficiente para ocorrer o fenômeno de difração da luz. Então a luz se espalha e começa a ver halos em volta das luzes, a qualidade da visão cai bastante. Mas com o tratamento, seja ele qual for, se for indicado, essas mini fissuras, elas se recompõem? Completamente, não há nenhuma sequela, é apenas desconforto. E isso hoje está piorado pelo uso excessivo de computadores. Existem até um termo aí... Estás olhando para um paciente. Como quase todos nós. Hoje está administrada, mas eu contraí, vamos dizer assim, uma conjuntivite seca por ficar muito tempo exposto ao computador e sem piscar. Isso, inclusive, já é um dado científico, né? Já é científico. Nós piscamos em torno de 20 a 30 vezes por minuto e no computador você pisca apenas 10 vezes, 8 vezes, Algumas 7 pessoas, vezes. 2. Algumas pessoas nem piscam. Às vezes nem piscam. Criança jogando videogame, ou mesmo adultos que trabalham com planilhas de cálculo, textos que tem que tomar muito cuidado, advogados, repórteres, na hora de digitar, é muito comum. Inconscientemente nós esquecemos de piscar porque nós estamos prestando atenção. Isso ocorre naturalmente na leitura, mas com a popularização do computador, isso atingiu praticamente todas as faixas etárias. A tela é mais agressiva que uma folha, que uma lauda escrita. Com certeza, é muito mais. E não só a exposição pela diminuição da frequência do piscar, mas o contraste da tela. A luminosidade. A luminosidade da tela é ruim. Porque isso é muito fácil de entender quando nós estamos num ambiente escuro e nós saímos ao sol. Dá uma dor, como se fosse uma pressão no olho. Que nada mais é do que a íris, que é o diafragma do olho, regulando a entrada de luz. Então, se você está à frente... Uma máquina fotográfica, né? Como da máquina fotográfica. Você abre e fecha... Para regular uma quantidade constante de luz dentro do olho. Se nós estamos na frente de uma tela muito clara, nos viramos e olhamos para um ambiente escuro, a pupila se dilata.
E no primeiro momento nós não enxergamos nada. Exatamente. Depois nós vamos nos acostumando com aquela penumbra. Quando voltamos para a tela, a pupila se fecha e dá aquela sensação ruim. Imagina isso ao longo de 1 hora fazendo o movimento. Chega no final do dia, uma sensação ruim. Então, algumas pessoas, ainda não é um termo médico, mas já tem sido descrito a síndrome da visão no computador. Então, talvez vamos ouvir isso. As doenças do mundo tecnológico. Do mundo tecnológico, que até hoje não existe nenhuma sequela definitiva. São apenas desconfortos transitórios. Aprender a como hidratar os olhos, piscar na frente da tela, num determinado momento de crise, usar um colírio que produza lágrimas de boa qualidade? Perfeito. É isso. Sair um pouquinho da tela, olhar o horizonte, olhar pela janela para relaxar o olho, tentar manter a luminosidade da tela parecida com a do ambiente. E o que a gente faz, o que nós, oftalmologistas, preconizamos na época de seca ou para os pacientes que têm um uso excessivo de computador, manter sempre um colírio lubrificante ao lado do monitor. Olhou para o colírio, se não lembrar de piscar, vai pelo menos pingar o colírio e isso vai quebrar ao longo do dia, vai diminuir essa sensação. Agora, qual a doença ou o mal, melhor dizendo, o distúrbio que mais atinge o brasiliense nessa época do ano? É a conjuntivite seca ou a viral? A seca. A seca. É a conjuntivite seca pela somatória de fatores de Brasília. Ainda muitas áreas não edificadas, o que faz muito pó, a seca, e muita gente trabalhando com computador. Não tem jeito, né? Essa somatória... Agora, a viral, ela é preocupante? Não, ela não é preocupante. Ela é desconfortável, né? Ela é bastante desconfortável e bastante transmissiva. E isso é o mais importante. As pessoas acham que se pingou o colírio está resolvido, não vai passar para outra pessoa. E não é verdade. Num período de 7 a 10 dias, a pessoa transmite... Ela é contagiante. Ela é contagiante. Através da mão. Mão suja, mexe em computador, abre a porta da geladeira, atende o telefone. Né, que nós estamos aqui num estúdio, tudo fechado. Se entrar um profissional com conjuntivite, todo mundo... Desde que ele tenha contato direto. O vírus não vai. Acaba tendo caneta, computador, essas coisas. Apertar a mão, exatamente. Mas tem que lembrar que o vírus não vai voando, ao contrário do da gripe. Ao contrário do da gripe, que num ambiente fechado transmite pelo ar, né, pelas gotículas, quando fala, o da conjuntivite viral é contato direto com a lágrima. Então é mais tranquilo, é mais fácil quando você explica, evitar, porque é muito comum, um membro da família passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro e fica um passando para o outro durante um tempão. Uma conjuntivite, ela afeta a pressão do olho? Não. Não? Não afeta. Alguns colírios do tratamento dela, dependendo de como forem usados, se mal empregados, podem elevar como efeito colateral a pressão intraocular. O medicamento, o colírio medicamentoso para combater a conjuntivite viral é o quê? É um antibiótico? É um anti-inflamatório? Não. Como é uma doença viral, não tendo a infecção bacteriana, tratamos com sintomáticos. Um anti-inflamatório ou só lubrificantes, manter sempre o higiene do olho, porque aquela secreção que se acumula que é a porta de entrada para uma bactéria.